boa tarde. Eu sou Nana Martins, a gente está começando mais um Conversos. Hoje a gente vai estar conversando com a escritora Conceição Evaristo. É uma grande honra ela estar aqui com a gente. Então vamos esperar só a Conceição chegar para a gente poder começar esse papo. Uma coisa importante falar nesse momento, né? Fiquem em casa, quem pode, usem máscaras. A gente está num momento social muito complicado. Então, a gente está fazendo essas atividades online para que você possa estar aqui com a gente. Tá? O Conversos é um programa de entrevistas, né? A gente já está no nosso 5º programa. E nesse momento é bem importante a gente estar aqui fazendo essas atividades online, porque é um momento de aprendizado, é um momento que a gente pode conversar sobre literatura, conversar com pessoas legais. Tem sido uma experiência muito legal ter feito Conversos. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram, né, com a gente, as outras escritoras. Nesse momento hoje, a gente está com uma parceria também com a marcha, né, primeira marcha online Teresa de Benguela, que é um grupo de pesquisadores, artistas, negros, ativistas que estão aí fazendo várias lives ao longo desse mês de julho. Então, se vocês puderem dar uma olhada, dar uma prestigiada no trabalho deles, tá? É só dar uma olhada lá. Aqui, ó, Conceição entrou. Deixa eu chamar ela aqui para conversar com a gente. Convidar. A Conceição tá aceitando pra gente começar essa conversa. Aguardando a Conceição. Ali ela apareceu. Ai, que coisa linda! Oi, Conceição! Oi, minha Você tá filha, me ouvindo? tudo bem? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, muito bem. Ótimo, ótimo. Que Ótimo, saudade. então. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada. Eu fico muito feliz, muito emocionada, porque é muito legal conversar com você. Tá? Obrigada pela deferência. Obrigada. Então, vou falar um pouquinho sobre a equipe. A gente é o Sarau Vozes Negras. Sou eu, a Feibres e a Jeff. A gente já entrevistou você em um outro momento na UFSC. A gente tem uma entrevista sua publicada na revista de estudos femininos, o Feministas. Mas eu não vi. A gente vai mandar para você. Eu não vi. Você não viu? Então, a gente legal. publicou já essa entrevista, tá? Tá no link da BIOS do Sarau, se as pessoas quiserem acessar. E quando a gente fez o card também, a gente colocou o link lá para aceitar, para a pessoa poder acessar a entrevista, tá? O projeto Conversos, a gente convida várias escritoras para estar conversando com a gente nesse momento de pandemia, porque a gente fazia as entrevistas presenciais, então a gente começou a fazer pelo Instagram, porque a gente adora conversar sobre literatura negra, a gente adora conversar com as pessoas, e tem sido uma experiência fabulosa. Falar um pouquinho da sua biografia, não que precise, né? Que a gente sabe que não precisa, todo mundo conhece a Conceição. Mas a Conceição Evaristo é um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea. Escritora, poeta, mulher negra, símbolo de luta e de resistência. Sua escrita narra a história da diáspora africana, pelo viés do que a vivenciaram. Cunhou o termo escrevivência para marcar o diferencial de sua escrita. Essa grande mulher, que não nasceu rodeada de livros, mas de palavras, as utiliza para contar histórias que, como a autora mesmo diz, não foram feitas para ninar as crianças da casa grande, mas para acordar a senzala. Né? Agora, falando um pouquinho do seu trabalho, pelo que eu pesquisei, são 3 livros de contos de mulheres, Olhos d'Água, Histórias de Leves Enganos e Parecências, que também tem uma novela aqui. E daí tem um livro de poesia, Poesias de Recordação e Outros Movimentos, que é os textos que eu mais amo, que eu adoro suas poesias. Eu sou muito apaixonada por poemas. E ela tem 3 romances publicados. Ponciá Vicêncio, Becos da Memória e agora o último, Canção para Ninar, Menino Grande. Fora que ela já escreveu em N coletâneas, mas eu coloquei aqui só suas obras individuais, porque a magnitude da sua obra é gigantesca.
alguma coisa sobre você? Depois a gente vai fazer uma pergunta, aliás, né, sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu vou só Agora, a pôr. gente sempre. Pode falar. Não, não, é porque eu fui pôr meu. Ah, tá. Eu estava pondo no vibrador, porque senão o telefone toca. Então tá. Daí a gente queria começar, a gente sempre começa conversas com um poema antes das perguntas. Daí você tem um poema para ler pra gente? Sim? Tenho, eu Eu vou. tinha feito uma sugestão. Qual? O Voz das Mulheres? Aham. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque em cima desse poema, eu fiz um poema em homenagem a você. Então, uma das Ah, meninas do sarau deu a ideia de você ler primeiro e eu ler a resposta em cima do seu poema. ótimo. Vai ficar bonito, então. Vai ficar Vai, bonito. não vai? Vai. Então, eu vou ler Vozes Mulheres. Isso. Vozes Mulheres. Ih, o negócio caiu um pouquinho aqui. Não, pode arrumar, não tem problema. Isso, agora melhorou. Ficou ótimo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir o eco da vida-liberdade. Lindo. Voz de uma afrodescendente. Em minha voz sinto o eco da poesia perdida de meus ancestrais, o dizer emudecido pela incompreensão. Em minha voz sinto o coro dos poetas resistências de África e o lamúrio de uma mãe ausência, que me espera, que me acolhe, que chora pela minha partida presença. Em minha voz sinto o legado deixado pelos poetas afro-brasileiros e o timbre grave de uma luta de resistência. Em minha voz que se esconde o grito de liberdade de minha geração. Grito esse que me fez livre de todas as amarras, de todas as correntes. Grito eco, grito coro, grito legado, grito liberdade. Que bonito, menina, que bonito. Se você sabe. Ai, até emocionei. Você sabe o que isso certifica? É que nós temos uma tradição. Nós não nascemos do nada. E além da gente ter uma tradição histórica, a gente constrói uma tradição literária. Sim. Isso é muito. Muito obrigada pela sua escrita. Tenho que te agradecer. Ah, obrigada. É bem bonitinho. Muito. Você já publicou? Esse já publiquei no Cadernos Negros 37. Ah, tá. 37. Já há bastante tempo, nós estamos 42. Isso. Eu acho que é do 37, se não for do 35. Não, é do 37. Faz tempo. Mas é bem bonitinho. Ó, eu posso fazer a primeira pergunta já para você? Pode. Olha, você me controla porque eu falo muito, tá? Tá. Não, a gente gosta. A gente tem um roteiro, mas a gente pode jogar o roteiro fora, dependendo. Porque quando as pessoas são interessantes, elas são além do roteiro. Então, às vezes, suas histórias são melhores do que as minhas perguntas.
Tá, legal. Tudo bem? Ó, quem é Tudo bem. Conceição Evaristo? Quando você se descobriu como escritora, o que significa para você escrever e qual foi o primeiro texto que você publicou nos Cadernos Negros? É para você falar um pouquinho da sua trajetória. Olha, escrever, eu sempre escrevi. Eu acho que essa pergunta, né, quando a gente se descobre como escritora, aí a gente pode ter uma outra pergunta, né? Escritora é quem escreve ou quem publica? Né? Eu acho que aí tem uma outra pergunta. Então, Sim, escrever, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Escrever sempre foi aquele espaço, tanto para eu me encontrar, como também para me perder, né? Tanto foi, sempre foi aquele espaço de pergunta, né? Que eu perguntava, mas era também o meu espaço de tentar criar uma resposta. Então, escrever, eu escrevo desde pequena. A minha adolescência foi muito atravessado pela escrita, muito atravessado, porque foi uma adolescência, como todo adolescente, né, de muitas interrogações. Agora, publicar, aí é uma outra história, né, e sem sombra de dúvida que o ato de publicar e o ato de ser lido, e aí isso confirma o teu papel como escritora, mas não é só isso, né? Eu acho que antes de você ser escritora, de você publicar, você é uma pessoa que já escreve. Então, publicar só acontece nos anos 90, em Cadernos Negros 13. A primeira pessoa que me fala de Cadernos Negros foi o poeta Delei de Acari. Eu não sabia da existência de Cadernos Negros. E aí a gente pertencia ao grupo Negrícia e ao coletivo de escritores negros daqui do Rio de Janeiro, que na verdade era o grupo de Negrícia retomado. E a gente saía para saraus de poesias e se encontrava e falava, se encontrávamos no IPCN, era um momento muito grande também de efervescência do Instituto de Pesquisa de Culturas Negras, né, aqui no Rio de Janeiro. a E gente está nessas idas para nessa nossa atividade de roda de poema, inclusive em vários lugares, escolas, bibliotecas, presídio, associação de moradores, mas poucas pessoas naquele momento ali tinham publicação, pouquíssimas, pouquíssimas, muito pouco mesmo. E aí o Delei me falou de Cadernos Negros, passo o meu endereço para Miriam Alves. Então, são duas pessoas que assistem essa minha entrada, essa minha primeira publicação. Então, eu delei, passo o meu endereço para Miriam Alves. Miriam Alves me escreve naquele momento que você conhece bem, que é aquele momento de seleção dos textos de Cadernos Negros. Vozes Mulheres é um poema que sai em Cadernos Negros, e outros poemas engraçados nesse momento. A Mineiridade também sai em Cadernos Negros 13. E o que acontece? Quando Quilomboje aceita os meus trabalhos, isso que me dá uma segurança para continuar nessa tentativa de publicar. Então, o primeiro espaço de legitimação do meu trabalho, eu falo muito, foi o movimento negro, né? Foi esse público, né? E particularmente Quilomboje com Cadernos Negros. Que linda, né? O trabalho deles surgiram N escritores que a gente tem aí. Eu comecei a ler escritoras negras pelos Cadernos Negros da universidade, no projeto que a gente fazia com a professora Giselda, que é Pois assim, é, grande mulher que nos apresentou a literatura negra. foi. A Zizeuda eu conheci também de perto, e a Zizeuda, ela só precisava de ter se mostrado mais, porque ela era de uma competência muito grande, né? Muito Meu grande. Deus!
É assim, ó, eu falo, o converso surge também um pouco do que eu tive com a Giselda, porque ela fazia entrevista com vocês e a gente ouvia as fitas durante o Ah, projeto. E eu sempre hum, falava assim, pensava, gente, mas essas fitas tinham que ir para outros lugares, outras pessoas tinham que ouvir essas fitas. Então, isso ficou na minha cabeça desde a graduação. E quando a gente veio para o Conversos, muito foi influência do trabalho que a professora Giselda fez. E é. ela Ela influenciou. fala, Não, ela ela influenciou uma série de outras meninas, né? é, é. Você foi aluna dela aqui ou no Sul? Eu fui aluna dela no Paraná, que eu fiz faculdade Ah, na UEL. na UEL, quando Que ela dava agora eu aula. estou no Sul. Agora eu fui orientanda da professora Simone Schmidt, que é a minha Ah, orientadora sim, atual. também. Você só pegou gente boa, né? Ah, eu sou muito sortuda. Eu sou muito sortuda. Todos os meus orientadores foram excelentes. Assim, o pessoal que eu tenho muito orgulho, agradeço muito. Vamos para a segunda pergunta? Ó, Vamos. dar alguns de seus textos, percebi que você não faz uma descrição de forma tradicional das personagens. Você descreve cenas e interações. E a partir daí que se percebe as características psicológicas dessas personagens. Gostaríamos de escutar um pouquinho sobre como que é seu processo criativo, como ele acontece, onde você busca essa inspiração para sua obra artística. Olha, essa inspiração, ela pode, primeiro, é na vida e é nas pessoas. Por isso que tem muito a ver com o próprio termo escrevivência, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu sou uma pessoa fofoqueira, não no sentido de contar, não no sentido de contar o que o outro me contou, mas eu adoro saber da vida dos outros, adoro ficar escutando, adoro, Coisa de adoro, adoro. mineiro, né? Isso, adoro. Eu tenho uma amiga, até muito tempo que eu não falo com ela, que ela fala que ela não gosta nem de me contar as coisas porque eu fico querendo os detalhes. Eu quero os detalhes, entende? Então, essa escuta, né? Esse gosto que eu tenho pela escuta, gosto de ficar assuntando a vida, ao mesmo tempo que eu sou muito falante, mas eu gosto de escutar. Adoro quando as pessoas me contam as histórias. Às vezes, no meio de uma conversa, a pessoa me contando a história, eu costumo perguntar: você já escreveu sobre isso? Ou então a pessoa está contando e eu já estou elaborando um texto na minha cabeça. Como observar também, né? Eu gosto muito de olhar, talvez um dos meus grandes, da minha grande dificuldade de lidar com essa ferramenta é a dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Eu gosto muito, eu quero, essas ferramentas eu tenho muita dificuldade porque está todo mundo de longe, né? Não sei nem quanto tempo eu vou aguentar sobreviver a isso. Então, essa minha busca pelas pessoas, essa minha curiosidade, essa coisa de ficar escutando o assunto dos outros, isso tudo me dá material para escrita. Como pode também muito, muito, né, escutar uma música também me sensibiliza muito escutar uma música. Ler também, né, algumas histórias, né, que eu leio, eu tenho vontade, alguns romances, algumas personagens que eu conheço, eu tenho vontade de escrever uma outra personagem a partir daquela, ou desconstruir mesmo, né? A minha discordância com determinadas personagens me dá, me dá esse desejo de, Descrever. de escrever, de fazer outras personagens. Agora, Uhum. uma coisa eu tenho certeza, e eu falo isso não é de charme, não, é porque para mim isso é a mesma verdade. Se eu soubesse cantar ou dançar, eu não escreveria. Porque Sério? eu acho que o canto, a voz, e aí a gente volta outra vez, né,
para a potencialidade da voz, eu acho que o canto, a voz, aquilo que emana do corpo, convoca o outro independente das diferenças. Por exemplo, você pode ver um balé africano de uma comunidade tradicional africana, você não saber nada daquela história, daquela comunidade, e você se emocionar. Como você pode assistir também uma dança russa, nunca fui à Rússia, não sei falar russo, e me emocionar. Como eu vejo uma dança de congada em Minas e me emociono profundamente. O que que tem ali? Ali só tem um corpo, né? E me convoca. Como escutar uma voz, né? Você escuta, vamos falar hoje de uma cantora que está aí, né? Com a sua potencialidade de voz ainda, Elza Soares. Você escuta uma Nina Simone, né? Você escuta aquele tom lamorioso, lamentoso de determinadas interpretações de Milton Nascimento. Nossa, muito perfeito. Te convoca, não precisa de você falar inglês, não precisa de você falar o mineirês, aí indo para o Milton Nascimento. Então, eu acho que a potencialidade do corpo, da arte, está no corpo e na voz. A escrita, ela exige tradução. A escrita é preciso de alguém que saiba ler. Então, eu queria saber dançar e cantar, mas não sei. Sem nada, sou um fracasso, sou sem ritmo. Mas dá para aprender, tem certas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Sim, Quem sabe você ainda não deve. eu posso aprender, mas eu não vou fazer como a competência, como a competência tal, a ponto de causar um encantamento em todo mundo, porque eu também não quero pouca coisa, não. Eu queria saber cantar e bem, para deixar o mundo de boca aberta, entende? De boca aberta, não, de ouvidos abertos. Não é qualquer cantinho, não. Não é qualquer voz, não, entende? Mas a gente que gosta de arte, né, que gosta de livros, de textos, a gente acaba admirando todas as artes, né? Eu pinto, né? Eu pinto além de escrever. Então, assim, eu tenho uma necessidade de estar fazendo arte o tempo todo. Se eu não estou escrevendo, eu estou pintando. Daí, se eu deixo de pintar, eu vou escrever. Eu tenho essa necessidade. Eu também, se eu soubesse cantar, eu cantaria. Porque eu acho lindo, né? Aquelas pessoas andando com aquela voz, né? Eu fiz teatro um tempo, eu acho o palco o lugar mais aconchegante do mundo. Estar no palco. A arte também é muito bonita. Agora, e escrever dá muito trabalho. Não estou dizendo que as outras artes não dão, não, entende? Não estou dizendo que não dão, não. Tanto é, o ator, ele vai ficar horas e horas estudando, declamando, edificando a postura do corpo. Tudo dá trabalho. Mas escrever, às vezes, é muito árido, é muito só. E outra coisa, sei lá, mas contudo tá bom. Continua escrevendo, então. A gente está olhando do lado de quem faz a arte. Quando você olha para a dança, você está olhando não como artista, mas como espectador. Ser espectador é mais tranquilo. É mais uma outra história, né? É uma outra história. É outra história. É que nem a bailarina, né? A gente vê a dança, mas a gente não sente o pé sangrando. Olha, por falar em dança, por exemplo, eu acho que um sujeito, como foi o Michael Jackson, gente, aquele cara, ele se realizava na dança. Às vezes eu tinha a impressão que em determinados momentos, literalmente ele gozava. Entende? De tão enebriado que ele ficava. Entende? E o mais é ingrato mesmo. Hã? Né? É um trabalho ingrato o trabalho do escritor mesmo. Você foi imaginar o cara dançando, sentindo, colocando a emoção toda ali, né? Fabuloso. Fabuloso. Não te cortei, não, né? A gente pode ir para a próxima pergunta? Pode. Não me dá muita confiança, não. Tá? Mas são nesses momentos que surgem as coisas mais interessantes, tá?
Ó, em várias entrevistas, lives e no prefácio da terceira edição de Becos da Memória, que livro maravilhoso, né, o Becos? Você comenta a dificuldade em publicar essa obra, que foi o seu primeiro romance escrito. Ao nos contar a história desse livro, você nos diz muito sobre a história do mercado editorial brasileiro com relação à publicação de obras de pessoas negras escritoras. Como é para você hoje, na terceira edição desse livro, poder você mesma apresentar sua obra? Né? Quais são esses passos que você acha que as pessoas negras precisam para entrar nesse ramo editorial? Como que é a perspectiva hoje da literatura negra, na sua visão, assim? Porque hoje você é um grande nome da literatura. Você não precisa de apresentação. Eu falei no começo, né? A Conceição não precisa de apresentação. Muita gente já te conhece, você já tem um prestígio, né? O prestígio literário que muitas escritoras e escritores ainda estão buscando. Né? Como é isso hoje para você? Em relação à minha carreira ou em relação às pessoas que estão escrevendo? A sua carreira e as outras pessoas. Né? Porque hoje você tem aval para escrever o que você quer. Ou não. Tu não se sente assim. Não, me sinto. Hoje, por exemplo, eu não publico mais, eu poderia dizer que é muito mais por falta de organização minha. Né? Eu acho que hoje eu já tenho, por exemplo, editoras que estão esperando textos meus, bastava eu me organizar mais. Eu diria que hoje o meu caminho já está aberto. Claro que foi um longo processo, e mais uma vez afirmo. Quem me legitima, o primeiro espaço meu de recepção foi os meus pares, né? Começa o movimento negro, aí amplia, mas são os meus pares que vão levar, homens e mulheres, né? Leitoras e leitores, que vão levar esses textos para os seus TCCs, para as suas teses de mestrado, para os seus doutorados, que apresentam para os professores, que muitos professores não conheciam. Foram pessoas como Zizeuda, né? Zizeuda Melo Vasconcelos, professora Constância de Belo Horizonte, Eduardo de Assis, Nazaré, Simone Smith também trabalhou muito com meus textos, e Regina Dal Castanho, de Brasília, e outras, né? Que eu me desculpem eu não citar aqui, mas eu sei que dentro da academia, vários professores e professoras, pesquisadoras, se interessaram pelo meu texto, não só pelo meu texto, mas pelo texto de outras pessoas de autoria negra também. Outra coisa também que me ajudou, outro aspecto que me ajudou muito na difusão dos meus textos, foi o fato também de eu ser de literatura, entende? Então, eu sempre participei de seminários, de congressos, estava sempre acompanhando os trabalhos, cada vez mais convidada para apresentar em seminários. Então, o fato também de eu ser da área de literatura, isto me ajudou. Tá? Eu não digo que isso é o essencial, né? Nem todo mundo precisa fazer essa trajetória, mas o fato de eu ser da área de literatura, isso também me deu uma certa legitimação, entende? É mais ou Sim. menos assim. Essa escritora também sabe o que ela está falando. Porque Sim. eles porque parte muito do pressuposto que nós não somos pessoas com competência para atividades intelectuais. Então, o fato Sim, também compreendo.
de eu estar nesse campo, isso também me ajudou. Repito, não é preciso que se faça essa trajetória. Tanto é que tem uma série de escritoras brancas que não fizeram letras nem nada, e no instantinho se consagram. Mas você sabe que para nós negros, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando, né? Para nós negros, você tem que ter um somatório de competência e tem que provar que você tem essa competência. Então, o fato de eu ser de letras também, isso me ajudou muito. Posso? Tá, Agora, termina. eu acho também que hoje nós temos uma pleiade de escritoras que não tem mais como negar esse espaço na literatura brasileira para as escritoras negras, né? Estou vendo agora, a Eliana Alves Cruz, acabei de comentar agora com Ludmila. A Eliana Alves Cruz, ela tem também uma disciplina, ela gosta da literatura, porque primeiro você tem que fazer aquilo que você gosta, e eu vejo que muitas pessoas que estão escrevendo aí é porque gostam de escrever, se identificam com esse exercício da escrita. Então, hoje eu acho que a gente tem uma pleiade de escritoras cada vez mais se afirmando. Nós temos mais canais de divulgação, porque a internet também ela ajuda muito nesse sentido. Você pode publicar seus textos na internet, mesmo independente da quarentena ou não, né? Você cria uma página, vai se apresentando. E também, apesar da gente ainda ter poucas escritoras, não, a gente ter poucas editoras negras, mas há 20 anos atrás a gente não tinha, né, esse número de editoras negras. Então, essas editoras negras, elas têm sido também, como o próprio Quilombo hoje, elas têm sido o ritual de iniciação. Você faz, né, uma escritora pequena, te lança, mas ela tem tanta força também, às vezes não é nem força financeira, mas ela tem uma força simbólica, até por se afirmar que é uma editora negra. E ela também acaba com muita dificuldade penetrando nesse mercado e participando de eventos que estão as editoras grandes também, então ela acaba também apresentando essa autoria, e aí essas escritoras grandes, aliás, grandes e também igual a brancas, essas editoras começam a ficar atenta para essa produção negra, né? Que é Que existe aí. grandiosa, gente. Posso só complementar uma coisa que você está falando? Porque você falou da Pode. questão da publicação. Tem uma pergunta do público aqui que a menina fala assim: Conceição, você acha importante escrever sem vontade? Você escreve só quando você está com vontade? Olha, eu escrevo só quando eu estou com vontade. Eu não consigo escrever sem vontade, até porque a escrita ela não pode ser um castigo, né? Mesmo que o texto seja doloroso, uma história triste, mas você tem que ter o prazer nesse exercício da escrita. Eu tenho esse prazer no exercício da escrita. Tanto é que, para mim, é muito difícil, por exemplo, eu fazer um texto encomendado, porque o texto só sai na hora que o prazer aparece, na hora que eu estou envolvida. Você pode me pedir para eu escrever um texto e me dar 2 meses de prazo. Se esse prazer, esse movimento, ele pode aparecer na hora que você me pediu, como ele pode aparecer nas vésperas. Mas aquele momento da escrita tem que ser um momento prazeroso, você tem que ter aquele prazer do ato da criação. E sem vontade, eu acho que nada sem vontade, nem sexo. Não dá, né? Não dá, Principalmente. principalmente. Principalmente.
vocês, às vezes eu tô olhando um pouquinho aqui, porque eu olho os comentários no celular, tá? Tem muita gente comentando, tem muita gente legal na live, muita gente te mandando beijo, falando que você é linda, maravilhosa. Continue escrevendo, seu trabalho é maravilhoso, né? Assim, muitos comentários, muitas pessoas felizes de você estar aqui na live com a gente, tá? Só para você Obrigada. sabendo e para as pessoas perceberem que a gente também está lendo, mas não tem como a gente estar o tempo todo comentando, porque corta um pouquinho o escritor e a Conceição gosta de falar e a gente gosta de ouvir. Posso para a quarta pergunta? Pode. Aqui deu, né? Então É. vamos para a quarta pergunta. Você constrói suas narrativas de forma a emocionar o leitor, nos pequenos detalhes, com uma linguagem forte, concisa, poética e impactante, impactando o leitor até mesmo em pequenos trechos. Você dialoga muito com oralidade quando nos conta suas histórias nesses contextos. Gostaríamos de saber se você acha que a contação de histórias de contos tradicionais africanos, frequentemente rotulados como folclore, podem ter um papel reivindicativo na sua obra, como na história sobre o Angorô, que aparece logo no início de Ponciá Vicêncio? Pode. Pode ter um papel significativo na minha obra, pode e tem. Quando a gente fala folclore, ou de um modo geral, quando você pensa em folclore, tanto o folclore das culturas tradicionais africanas transplantadas para o Brasil, como também o que eles chamam de folclore indígena, folclore pode dar a sensação, para quem faz uma leitura errada, né? Dá a sensação de algo que ficou perdido no tempo, né? Essa tradição que ficou perdida no tempo, ela não faz sentido. A tradição ela faz sentido na medida que ela se renova, né? Na medida que ela se presentifica. E eu acho que esses saberes, essas histórias, o que eles chamam de folclore, se a gente atentar, isso se presentifica no nosso dia, no nosso cotidiano. Quantas coisas, né? Quantos atos a gente faz, e aí quando você olha para trás, você vê que aquilo era uma reminiscência de algo que sua mãe fazia, falava, sua avó. Então, você vê uma tradição perdurando e renovando através dos tempos. Então, eu gosto muito. Agora, eu acabei de escrever um conto que vai ser publicado aí na revista Piauí, e tinha de ser algo mais ou menos ambientado ao momento que nós estamos vivendo. Então, ali tem, né, o duelo da vida e da morte. Quem eu fui procurar para jogar, para trabalhar ali? Eu fui procurar Nanã, né? E ao mesmo tempo que eu procuro Nanã, eu também entro com Santana, que é uma tradição católica, né? E que nesse falso sincretismo. Então, eu busco uma tradição cristã para a par com uma tradição africana transplantada para o Brasil, para pensar e para construir uma ficção agora, nesse exato momento. Então, eu acho que essas sabedorias, né, essas nossas experiências ancestrais, elas podem ser pano de fundo para um texto ficcional. E aí elas criam um outro texto ficcional, porque elas trazem justamente esse dinamismo, né? E não mais um dinamismo visto através de um exotismo, porque também a gente vai encontrar isso na literatura brasileira, né? As culturas africanas e as culturas indígenas serem apresentadas através do viés de um dinamismo.
E Que lindo. outra coisa também que eu acho que pode marcar o meu trabalho, né, quanto às personagens, é que, de um modo geral, eu me apaixono pelas personagens. Ah, que lindo. Eu, eu vivo intensamente aquelas personagens, eu tenho uma simpatia muito grande. Mesmo, mesmo aquela, não. Por exemplo, Nego Climério, de Poncia Vicêncio. Ele não devia ter matado Belisa, mas eu fico procurando entender por que, que ele fez aquilo. Ele era um cafetão. Eu queria saber por que, que ele era um cafetão, entendeu? Da Venga. Da Venga é um cara que cometeu feminicídio, mas da Venga ele é extremamente apaixonado por Ana. Né? A Ana humaniza da Venga. Então, eu, 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 eu incorporo esses personagens. Eu tenho uma necessidade de entender esses personagens. Por Que isso esse lindo. viés psicológico desses personagens, entende? Uma vez eu escrevi um texto, né? Eu gosto dos meus parentes, né? Alguns personagens eu gosto mais. Do mesmo jeito também que eu distancio do personagens, eu não descrevo bem as patroas, eu não descrevo bem os senhores, porque não é isso que me interessa, né? Me interessa aqueles personagens que eu tenho essa reminiscência e que eu tenho essa herança ancestral. Que lindo. Dá para sentir isso. Dá para Mas eu não sentir, né? sabia dizer o que era que eu sentia. Deixa eu te fazer outra E pergunta. Junto com essa, já escreveu com raiva? A Idália que está perguntando pra gente, para complementar. Você já criou um personagem na raiva? Já? Eu já criei, na raiva eu não me lembro, não consigo lembrar se eu já criei um personagem na raiva. Talvez na raiva, talvez, não estou bem lembrada, não. Talvez na raiva, ou com raiva do personagem, não na raiva, mas com raiva do personagem, com raiva, eu posso ter sentido uma raiva muito grande em Becos da Memória, aquela família que mata, que joga na água os parentes do homem. O personagem se chama Homem Beco da Memória. E Uhum. aquela família, ela mata, né, toda uma geração porque ela quer a terra dos homens, do homem, e esse menino, esse homem, quando menino, ele percebe isso. Então, esse personagem aquele personagem que é antagônico à minha história, não é que eu escreva com raiva, eu tenho raiva deles, mas escrever com raiva não. Eu diria que eu escrevo com dor, Com dor. com dor, como se eu fosse a própria vítima do sujeito. Eu escrevo com Com dor. pesar no coração. Com pesar no coração, igual quando Zaita que esqueceu de guardar os brinquedos. Quer dizer, você deixar a morte tomar conta daquela menina, você deixar aquela personagem morrer de uma bala perdida, é muito doloroso. É muito doloroso. Agora, claro que esses personagens que eu não. Que estão aí, né? Esses personagens, eles acabam sendo antagônicos, não só a personagem que eu crio, mas são também antagônico mesmo, a minha história, né, ao que eu sou, a história dos meus. Então, esses personagens é uma maneira também de criar esses personagens, de criar, às vezes, até com um pouco caso, pode ser uma espécie de vingança. Com certeza, pode ser, não é? Com certeza.
Muito legal. Eu adoro quando o escritor fala sobre o seu processo, sim, eu fico viajando, é muito legal, é muito interessante. Ai, tá todo mundo dizendo que a entrevista tá linda, que queria que você ficasse aqui 3 horas com a gente. Eu também queria, gente. Eu queria morar com a sua atenção. Pois é, às 19 horas no meu Insta eu vou estar falando junto com Ludmila, né? Lendo. Ludmila é assim, o meu esteio. É, vou estar falando sobre Canção para Ninar, Menino Grande, às 19 horas. Esse livro novo, né? A gente nem colocou nenhuma pergunta, porque a gente viu que teria essa live sobre esse livro. Isso. Mas a gente vai estar lá. Daqui a gente vai para lá, não tem problema. Tá, É, tá. né, a gente participa, a gente sempre vê as lives. Ó, eu fiz a Ótimo. quarta. Posso ir para a próxima pergunta? Posso? Em seus romances, podemos Pode. perceber que existe sempre uma movimentação geográfica. E aí eu vou falar dessa movimentação geográfica porque minha mãe é de Minas. E meu pai também é de Minas. Eu fui criada em São Paulo, fiz faculdade no Paraná e agora estou em Santa Catarina. Então eu entendo essa Nossa. movimentação geográfica, às vezes por conta de um futuro melhor, né? Alguns desses deslocamentos são motivados por necessidades financeiras. Esse êxodo ou diáspora faz parte da história da vida das populações negras. Você pode nos explicar um pouquinho sobre o que seria geografia afetiva em sua obra? Em uma live eu vi você falando um pouquinho sobre essa geografia afetiva. E daí a gente ficou curioso para saber um pouco mais. Bom, eu diria que geografia afetiva é aquele lugar que você tem de pertença e que você acredita que é o seu lugar de pertença e um dia você perde esse lugar de pertença, porque não dá mais para você estar ali, em termos mesmo de sobrevivência. Só que esse lugar de pertença, ele nunca sai de você. Né? Eu acho que você vai relembrar. Eu falo, por exemplo, becos da memória. Beco da memória, todo mundo perde lugar de pertença. E Maria Nova, né, a personagem narradora, até o último momento ela está segura aquele lugar de pertença. Tanto é que o quartinho dela é o último pedaço da casa que derruba. Ela tinha sempre a esperança que algum milagre pudesse acontecer e que o plano de desfavelamento fosse desfeito, né? E que as pessoas continuassem ali. Isso é a personagem. Quando eu vou a Belo Horizonte e vou ao local onde era a favela que me inspira, e que meu umbigo está enterrado lá como dos meus 9 irmãos, eu fico procurando ali debaixo daquela construção, hoje é um mercado de verduras, tipo Ceasa aqui no Rio de Janeiro, eu fico procurando achar ali que lugar exato está enterrado o meu umbigo. Não sei mais, lugar exato não sei mais. Quer dizer, então, esse lugar de pertença, essa geografia afetiva, que para quem está ali no supermercado, para quem construiu aquele mercado, não significa nada. Chegaram ali, construíram, fizeram uma edificação. Só que ali tem um lugar de pertença fundamental, não só para mim, mas para as pessoas que moraram. Eu nasci ali, né, para as pessoas que moraram, que nasceram, que os primeiros moradores da favela. E acho que a história da diáspora, a começar pelo próprio tráfico negreiro, né, os povos africanos, diaspóricos, é um processo sempre de perda desse lugar de pertença, né? De perda dessa geografia afetiva, dessa geografia que você desenha a partir de dentro. Né? A paisagem você constrói a partir de dentro. Tanto é que eu volto lá hoje, eu não reconheço. Aquela paisagem não foi construída para mim.
né? A paisagem que eu tinha ali a partir de dentro, ela não existe mais. Então a gente está sempre, quando outro momento também, você que tem essa experiência, seus pais que têm essa experiência de sair de uma cidade e vir para outra, né? Hoje, mais de 40 anos no Rio de Janeiro, mais da metade da minha vida eu vivi aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não esqueço nunca esse movimento meu de vir para cá. E como foi doloroso me acostumar aqui, né? Quanta mineiridade no peito para poder sobreviver a um outro estilo de vida que é a carioquice, né? Sim. Então são esses lugares que são desenhados para a gente a partir de dentro, né? A partir dos afetos primeiros, né? Não, é lindo, lindo. Agora eu entendi. E eu até Quase. digo que esse lugar afetivo que eu tenho era a casa dos meus pais, que por mais que eu andasse, eu sempre voltava para a Americana. E quando meu pai faleceu, eu tenho a sensação de vazio no mundo, porque eu não tenho mais esse lugar para voltar, sabe? Isso. E é doloroso isso, né? É fantástico. É fantástico. Ó, Agora você imagina também a dor dos exilados. nossa, não poder Né? voltar para o seu país, não poder ver as pessoas que você gosta, não poder ver não saber se localizar no lugar onde você está, porque parece que o próprio desenho geográfico está na sua cabeça. Tu Ah, sabe a hora tá. que a padaria abre, você conhece o dono da padaria, tu sabe quem é o padre da igreja, tu anda na rua e tromba com as pessoas que são do seu convívio. Aí É você imagina o que foi o banzo, essa dor que toda. angústia, né? Que angústia. Que foi esse banzo? Você não poder voltar e você não está ali, né? Quer dizer, a morte era a solução. O banzo, a morte era a solução, né? É bonito, faço um poema sobre isso. Eu vou fazer, achei lindo. Vou fazer. É lindo, 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 lindo. Ó, a entrevista tá quase acabando. E eu tenho umas Ah, perguntinhas aqui para você. Ó, eu acho que uns 6, 7 minutos a gente cai. Ó, tem um você colega, está o Paulo, gravando? Você tá, está tô atento para gravando. gravar. Sim, depois eu salvo direitinho. O Paulo perguntou, de acordo com as suas falas, né, que livro que você gostaria de ter escrito? De outra autora que você gostaria de ter escrito, assim. O Olho Azul, de Toni Morrison, e A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Ah, maravilhoso. E deixa eu ver, ó, qual personagem que você criou, você é mais apaixonado por ele? Ou por ela? Qual que É é? a musa da panela. Qual personagem você já criou que você é mais apaixonada? Aquela personagem que você fala assim, essa personagem eu adoro ela. Ih, são tantas, Você tá mas assim, eu vou falar que eu gosto muito de Maria Nova, de Becos da Memória. Maria Nova. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Tá, Maria Nova, nananã, a entrevista tá linda, se puder perguntar para ela. Tá. A pergunta que eu fiz anteriormente foi da Ellen Cristina, aquela pergunta lá primeiro, que estava falando sobre escrever sem vontade, tá? Daí a Fabes me mandou Ah, aqui para ver tá. quem era. E daí perguntaram se nesse conto que você está escrevendo na quarentena, se você coloca alguma coisa sobre canto e dança, já que você gosta tanto. Sobre canto e dança? Não. Nunca Tem. pensou em colocar isso? Não, tem, claro que tem. Tem um momento que a tetravó está conversando com a treta neta, e são momentos que elas estão cantando, né, segundo uma mítica católica, e também cantando segundo uma mítica, uma cosmogonia africana, e a tetravó, quando ela canta e a tetraneta está acordada, a menina canta e dança, tem sim. Que lindo.
uma outra pergunta aqui da Tatiana, ela é aluna de antropologia. Ela falou que não entendeu em qual livro tem a questão da geografia afetiva. Eu posso tentar falar? Eu acho que o Becos tem, dos que eu conheço, eu acho que vários contos que você escreve tem também. Eu acho que é uma coisa recorrente na sua obra. Estou errada? Não está errada. E tem no Em Submissas Lágrimas de Mulheres, tem um conto de uma menina eu esqueci o nome do conto agora, de uma menina que é raptada. E ela passa o tempo todo buscando, pensando nesse lugar de volta. Eu esqueci o nome do conto. Eu não estou São sempre nome de mulheres, né? Uhum. Eu esqueci o nome dela, acho que eu não sei o que tem, Imaculada da Conceição de não sei o quê. Tá, vamos ver. A gente tem 3 minutos. Eu amo sua obra poética. Não quer escrever mais poesia? Você continua escrevendo poesia? Como é? Eu tenho escrito, eu tenho algumas coisas, poucas, né? Mas tem alguns esboços de poemas, sim. Eu tenho intenção de lançar ainda um livro de poemas, e no momento, já há bastante meses, porque eu sou lenta, eu estou num esforço muito grande, porque eu quero escrever um rap. Um rap? Que massa! Um rap. Então eu tenho tentado escrever um rap. Tá assim meio pela metade, mas vai sair. Vai sair. Tá, a gente vai esperar. Eu quero muito ler esse rap. E o que a gente, né, no futuro a gente espera o rap, mas e além do rap? O que mais a gente pode esperar para os próximos capítulos? Pode esperar, já está na metade. Pode esperar um livro de contos que serão homens no centro da cena. É minha dívida que eu tenho com eles. Um romance, Flores de Mulungu. Um romance, Flores de Mulungu. Um livro infanto-juvenil, o Pássaro que Beijava as Estrelas. Que Esse bom, livro, né? ele me nasce inspirado no desenho de Léia Ferraz. Léia rabiscou um pássaro e aí eu comecei a montar a história. E gostaria muito também um livro de crítica. Eu quero ler vocês, autoras novas, contemporâneas, e fazer um livro de ensaios sobre o texto de vocês. Meu Deus, que maravilhoso! Ai, vai ficar maravilhoso. Esse eu quero ler, eu faço questão. Faço questão. Aliás, de todos, né? A sua obra é fantástica. A gente vai cair em 1 minuto. Eu quero agradecer muito você ter estado aqui com a gente, Conceição. Foi assim. A gente podia fazer outra live em outro momento. Muito obrigada por você se dispor. A gente tem um monte de perguntas. Eu vou até organizar essas perguntas para, de repente, em algum outro momento, a gente poder falar contigo de novo. Tá, legal. Dá uma olhada no depois para todo mundo que está ouvindo. A gente vai ter uma oficina literária, né, de escrita, junto com o pessoal da marcha. A partir da manhã a gente vai estar fazendo a divulgação. Além disso, semana que vem a gente conversa no Conversas com a Lia Vieira, né? Ótimo. Que você conhece muito bem. A escritora Lia Vieira vai estar aqui com a gente, então vocês puderem estar aqui com a gente. Se despede da gente, por favor, deixa um recado nesse momento tão que a gente precisa desses afetos. Bom, o recado, eu vou repetir a fala de um personagem que é muito usada, só que corrigiram a fala dele. A fala desse personagem do Dorvi era: a gente combinamos de não morrer. Era essa frase que ganhou várias conotações, mas o personagem fala isso: a gente combinamos de não morrer. Acho que esse foi um então, acordo que a gente leve a sério essa combinação, esse trato com a vida. Obrigada, Conceição, pelo recado.
Você é uma diva pra gente. Eu agradeço muito ter a oportunidade de ter lido seus textos, de já ter te visto várias vezes. A gente já foi em Joinville para te ver, pegamos um carro, enchemos de gente, fomos para lá. Então é maravilhoso estar contigo. Muito obrigada, obrigada a quem esteve com a gente ouvindo. A gente cai em 20 segundos. Quer deixar mais um recado? Não, eu agradeço o acolhimento de vocês, só isso. Tá. Agradeço Então, muito. agradecer a equipe do Sarau também, que a gente trabalha em grupo para poder fazer essa entrevista, que foi lindo. Muito obrigada.